Saudações a você que me assiste pelo canal particular. Eu sou o Alan e vamos para mais um vídeo. Meus amigos, hoje eu quero trabalhar com vocês algumas situações que acontecem com a gente na profissão, algumas situações em que é muito comum de acontecer, que é a questão da placa-mãe, o computador de forma geral, ele ligar e não gerar imagem. O monitor aparece sem sinal, gestão de energia e não aparece vídeo. Então, eu vou começar com as causas mais simples até a causa mais... a primeira coisa que pode fazer um computador ligar e não dar vídeo é o cabo VGA. Esse cabo aqui, ele tem duas pontas iguais, o HDMI, o DVI, o S-Video, o DisplayPort, existem vários cabos diferentes que ligam o monitor até o computador. Se você tiver a possibilidade de testar com outro cabo VGA, seria interessante. Ou se você tivesse um outro computador para poder testar no monitor, para poder testar aqui esse cabo aqui, tá bom? Seria o primeiro passo que a gente pode estar fazendo para entender por que o computador não está dando vídeo. Então esse seria o primeiro passo que pode causar um computador ligar e não dar vídeo. O segundo caso que pode fazer com que o computador ligue e não dê vídeo é o próprio monitor com defeito. Então, tem monitores que estão com defeito e eles não dão imagem. Então a gente teria que certificar primeiro de que o monitor está funcionando. Se a gente testar com um computador que funciona num monitor e botar esse mesmo computador numa outra tela, num outro monitor e ele continuar com o mesmo problema, já é um indício que há problema com isso. Outro problema também que pode acontecer é o seguinte: o monitor, se ele tiver duas entradas, entrada DVI, VGA, ou HDMI, VGA, DisplayPort, ou S-Video, pode ser que ele tenha uma opção chamada Source, ou Source, que ele seleciona a entrada que você está funcionando. Alguns monitores fazem de forma automática, mas outros não. Então, se eu, por exemplo, colocar eu tenho um monitor aqui, que ele é VGA e DVI. Se eu não selecionar esse botão Source, ele não troca de um para o outro. Então, se eu encaixar no DVI e ele estiver selecionado para VGA, ele aparece tipo, sem sinal ou gestão de energia. Então, o monitor estando selecionado numa porta que não é que está conectada a ele, também pode causar a máquina ligar e não dar imagem. Então, como nós já falamos sobre as causas externas, no caso ao computador, nós vamos falar agora propriamente das causas internas. Então, a primeira coisa que pode fazer um computador ligar e não dar vídeo é a fonte de alimentação com defeito. Pode ser que às vezes com aquele teste que a gente faça, que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, a fonte ela apresente todas as tensões, 5 volts, 3.3 volts, 12 volts, menos 12, 5 volts do power on, mais os 5 volts do standby. Então, pode ter todas as tensões. Só que existe uma tensão, quer dizer, a tensão na verdade não, um sinal chamado power good, que é um circuito integrado que fica dentro da fonte, que ele se comunica com o CI Super I/O, que é esse que está aqui. Se o Super I/O não receber esse sinal de power on, ele faz com que a placa não ligue ou simplesmente ela liga e não dá vídeo. O cooler gira, aquele buzzer, né, esse speaker ou buzzer não faz barulho e a máquina liga e não dá vídeo. Então, a gente ter um testador de fonte ou a gente ter uma outra fonte para teste seria bem interessante. Então, o primeiro caso que pode aqui internamente fazer com que a máquina ligue e não gere imagem é a fonte ruim. Ou também, principalmente, essa parte de alimentação do processador. Aqui tem 4 pinos individuais, né, 2 na cor amarela e 2 na cor preta. Se a tensão de 12 volts não estiver chegando aqui, ou se o fio da fonte estiver arrebentado, por exemplo, e aqui não chegar essa tensão, ele também vai ligar e não vai dar vídeo. Então a gente tem que verificar se esse fio não está arrebentado, se está chegando os 12 volts aqui. Então isso é bem interessante para a máquina ligar e dar vídeo. Assim como aqui também nessa parte aqui que a gente encaixa os 24 pinos, a gente tem que verificar aqueles fios cores por cores que no teste da fonte a gente já viu, para ver se está chegando a tensão aqui. Outro causador também da computador ligar e não dar vídeo pode estar relacionado aqui ao encaixe do processador.
aqui esse soquete aqui, o soquete, ele tem aqui, no caso, mais ou menos 930 e poucos pinos aqui. Esse aqui é um LGA 775 para Intel. Se ele tiver com pinos amassados, dependendo da função do pino aqui na placa, provavelmente ele também vai ligar e não vai gerar imagem. Então, primeiro, vale a gente também dar uma inspeção aqui, nessa parte aqui da placa, no soquete, para a gente também verificar por que ele liga e não dá vídeo. Então a gente vai fazer uma inspeção visual, a gente identificou que tem algum pino amassado ou com sujeira ou com alguma coisa, a gente vai desamassar ou vai tirar a sujeira e vamos testar se ele vai funcionar. Então um pino amassado, ele é o suficiente para a máquina ligar e não dar imagem. Então a gente já verificou a fonte, já verificou o cabo, já verificou outras coisas. Então o próximo passo que a gente vai fazer é verificar o processador. Outra coisa também que a gente pode verificar é se o processador ele é compatível com a placa-mãe, que não é porque ele está encaixado aqui que necessariamente ele vai funcionar com essa placa-mãe. Então, o processador ele tem que ser compatível. E como é que eu vejo se ele é compatível com a placa-mãe? Simples, eu vejo aqui o modelo, por exemplo, esse daqui é um processador Intel Pentium, modelo 531. Então, eu posso procurar aqui no fabricante dessa placa-mãe aqui, eu acho que ele é uma PC Chips N996MS72. Então eu posso buscar no Google ou em algum navegador uma chamada CPU suporte, que são os processadores que essa placa-mãe aceita, e posso verificar se ele está nessa lista de processadores que ele aceitam. E outra coisa também é verificar se o BIOS está atualizado para a versão desse processador aqui. Porque se esse processador saiu depois que essa placa-mãe já estava em uso, né, tinha saído da fábrica, provavelmente não vai reconhecer esse porque esse é mais novo. Então precisa de uma atualização do BIOS para reconhecer esse. Então um detalhe interessante é isso, comparar se a versão do BIOS que está lá no CPU suporte é compatível com a versão do processador que você está usando. Então essa é uma outra causa que pode fazer o computador ligar e não dar imagem. Próxima parte que pode fazer o computador ligar e não dar imagem. Se eu tiver com a memória RAM conectada aqui, se, por exemplo, um dos lados dela tiver encaixado, por exemplo, assim, ó, essa daqui está encaixada, e essa daqui, por exemplo, está fora do lugar, vai acontecer isso. A máquina vai ligar e não vai dar vídeo. Então, verificar se a memória ela está completamente encaixada. E outra coisa também é verificar se esses contatos aqui estão limpos, não estão com oxidação ou sujeira. Esse aqui, por exemplo, não sei se dá para ver, ele está com algumas sujeiras aqui nessa parte. Então, eu posso pegar uma borracha escolar, passar aqui, aqui até tirar essas camadas da borracha, elas grudam na sujeira e limpam o contato aqui. Posso usar também o álcool isopropílico com uma escova antistática para poder também tirar e limpar, jogar também um espelho limpa contato, como esse daqui também, jogar aqui também nessa parte do slot e encaixar novamente para ver se a placa volta a dar vídeo. Então, uma memória ruim, uma memória suja, também pode causar esse tipo de coisa. E também nesse cenário que a gente está fazendo aqui, o ideal seria o seguinte: a gente fazer esse teste da placa-mãe ver se ela dá vídeo somente com a placa-mãe, processador, memória e fonte. Desconectar o HD, desconectar a placa de vídeo, desconectar todo tipo de periférico que esteja nele, e a gente só ficar com esses, que aí a gente, que é o que a máquina precisa poder ligar, que aí se ela ligar com esse setup aqui, né, com essa configuração aqui, de como está aqui agora, e funcionar, a gente já entende que o problema pode estar num HD, pode estar numa placa PCI ou numa placa de vídeo, e aí a gente já mata o problema, a gente vai por etapa. Então, por exemplo, um HD ruim, um HD com essa placa lógica queimada, essa placa lógica que fica aqui embaixo queimada, ou em curto, ele vai causar esse tipo de coisa. Se essa placa que tiver com defeito, tiver com fuga de tensão, com curto, o computador vai ligar e não vai dar vídeo. Ou simplesmente não vai ligar. Então, um periférico como HD ou CD-ROM, se eles estiverem ruins, eles podem sim drenar uma parte da energia da fonte e não alimentar o suficiente a placa para poder dar vídeo. Então, a gente pode também tirar o HD, tirar o driver de CD se tiver,
e também tirar de dentro do gabinete, porque pode ser que uma parte metálica do gabinete esteja encostando em algum ponto aqui da parte de trás desses componentes e esteja fechando algum tipo de curto e também possa estar causando problema. Então, o interessante seria tirar do gabinete, tirar também os pinos aqui do painel frontal, que é os pinos de HDD LED, Power LED e o Power SW. Então, é interessante seria fazer isso também para que a gente possa ver se não é um problema também desse tipo de coisas. E se eu tiver, por exemplo, alguma coisa PCI aqui conectada, né, PCI, né, uma placa de rede, por exemplo, ou uma placa de som, ou até mesmo uma placa de vídeo, o interessante seria eu retirar elas para poder fazer um teste. Então, a placa de vídeo também, no caso dessa questão da ligar e não dar vídeo, a placa de vídeo também a gente pode fazer o mesmo processo da memória. A gente pode dar uma limpeza nela aqui e pode também dar um spray aqui também nesse contato. Nesse caso aqui ele é AGP. E a gente pode conectar a placa de vídeo e verificar se ele volta a dar imagem. Ou simplesmente, se ele está com a placa de vídeo e com a placa de vídeo ele não dá imagem, a gente retirar a placa de vídeo e ligar direto aqui no onboard se a placa tiver, para ver se o problema está na placa de vídeo. Então, é outra tentativa que a gente pode fazer também. Então, outra coisa que a gente pode fazer também é verificar se a bateria, essa bateria aqui 2032, que fica aqui na CMOS, se ela está em boa condição. Você pode retirar a bateria daqui e ver se com a bateria ele volta a dar vídeo. Então a gente tirou aqui a bateria, a gente pode ver se sem a bateria ele volta a dar vídeo. E aí já seria um problema mais na placa-mãe mesmo, né? A gente teria que verificar se a bateria está ruim ou se é aqui algum dos controladores dela aqui dessa base aqui da CMOS. Outra coisa também que a gente pode verificar também, que a placa-mãe liga e não dá vídeo, pode ser o pino aqui do CLR MOS, ou Clear CMOS do BIOS, né? Então a gente pode verificar se ele está na posição normal ou se está na posição Clear. Então, para ele funcionar perfeitamente, tem que estar na posição normal. Na posição Clear, provavelmente ou a placa não vai ligar, ou ele irá dar não vai dar imagem, não vai gerar vídeo. Então seria interessante também verificar isso daqui. Outra situação também que a gente pode ver é se não há sujeira ou algum tipo de impureza dentro desses slots aqui PCI ou desses slots aqui de memória, porque a poeira ela é condutiva de pequenas cargas elétricas e ela pode levar a eletricidade de um lado para o outro. E por isso, o sistema, entre aspas, em curto, ele não vai acionar as fases de outros sistemas que precisam para poder gerar imagem. Então, por isso é interessante você verificar se os slots PCI, os slots SATA, ou esses IDEs não tem nada fazendo com que os pinos se encostem. Então, também é uma outra boa tentativa que a gente pode ver porque a placa não está dando imagem. Outro ponto também interessante, já é uma parte, assim, digamos, mais para quem repara placa-mãe, é verificar se os chips, tipo esse chipset, por exemplo, verificar se ele não está aquecendo demais, verificar se quando você liga, você bota o dedo, ele não está esquentando demais aqui, e esse daqui também, esse aqui é o ponte sul, ponte norte, verificar se não está esquentando. Verificar também se não tem esse Super I/O, que é um circuito integrado, verificar se ele não está esquentando, se esse daqui que é o CI de rede não está esquentando, CI de áudio se não está esquentando, verificar também se também esse aqui, gerenciador de frequência, também se ele está esquentando. Esses componentes que tem várias pernas assim, verificar se eles não estão esquentando muito, né, digamos assim, além do normal. Então isso também pode ser um indicativo de que tem um componente ruim na placa e por isso ele está impedindo que a placa ligue e dê vídeo. Outra coisa também que a gente pode verificar é a questão também do processador. Voltando ao processador, né, o processador a gente pode verificar, tipo, ligar a placa sem um cooler e colocar o dedo aqui e ver se ela esquenta o processador. Se o processador não estiver esquentando, pode ser que ele também esteja queimado. É muito raro que isso aconteça, mas pode ser que ele esteja ruim. Então, se você ligou a placa sem um cooler e você observou que o processador não esquenta, também pode ser um indicativo de que ele está ruim. Você pode fazer um teste com outro processador e verificar se o problema não está exatamente nisso. Então, assim, dentro da nossa área de manutenção, né, da nossa área de montagem e de manutenção, é isso que eu queria passar para vocês. Outros conhecimentos como
testar com multímetro, verificar outros componentes, eu já creio que seja uma área mais voltada para a eletrônica, que também eu pretendo fazer vídeos atendendo a esse público também, mas essa dica é mais para os iniciantes. Então a gente pode verificar esses sinais que eu havia falado para vocês, e também a gente, esqueci de falar também, em inspeção visual. A gente pode verificar se não tem capacitor que ele esteja estufado, por exemplo. Esse daqui, ó, já estou vendo que tem 1, 2, 3, 4 capacitores estufados. Então já é um indício visual de que a placa-mãe, ela provavelmente ela vai ligar e não vai dar vídeo, ou não vai nem ligar, porque eu tenho capacitores que estão estufados. Então já é mais uma... outra coisa que a gente pode ver também é isso, se não tem nenhum componente queimado, amassado, se não tem componente, se não tem fio arrebentado na fonte ou algum lugar aqui na placa. Então um outro indicativo disso é exatamente a gente fazer a inspeção visual e verificar se não tem nada fora do normal, nada que não deveria estar daquele jeito que está, se não tem peça derretida, nem nada do tipo. Então esse conhecimento eu queria compartilhar para quem é mais do público de manutenção, mais iniciante, que ainda não tem conhecimento da eletrônica para reparar a placa, mas eu pretendo também fazer outros vídeos para a gente aprender a fazer conserto de placa para iniciantes, tá bom? Se você gostou do vídeo até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário e espero você no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.